E ela não é perfeita, mas ela tem uma característica que faz com que Jesus atravesse qualquer fronteira, qualquer erro, qualquer barreira, se tal pessoa o tiver, o que? A capacidade de falar a verdade. Só que não é a capacidade que você tem de falar a verdade sobre os outros, porque essa capacidade, você é mole, meu filho, até criança já nasce com essa capacidade. Chega perto de uma criança de 5 anos com bafo, fala, oi queridinha, ela vai olhar pra você, não precisa saber se tem muita gente, ela vai dizer, ai, sua boca tá fedendo. A criança é assim. Então eu não estou falando sobre a capacidade de falar a verdade por falar, eu estou falando sobre a capacidade de falar a verdade sobre si mesmo. Temos muita facilidade de identificar qualidades e defeitos e manifestar isso na fala, testemunhando sobre outras pessoas, quer boa ou quer de maneira ruim sobre elas, mas não encontramos a mesma leveza, não encontramos a mesma capacidade quando precisamos revelar isso sobre nós mesmos. A verdade da verdade é que até mesmo as nossas orações, se não forem ali ao lado do Espírito Santo, gemendo por nós, elas não chegariam com substância o suficiente para serem ouvidas diante de Deus. E por que não? Não é porque não sabemos falar com Deus como deveríamos, mas é por causa da quantidade de falhas, defeitos, hipocrisia velada, que manifestamos até quando estamos no exercício de algo espiritual, como a oração. Por exemplo, é muito mais fácil dobrar os joelhos e dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados, do que ter que verbalizar diante de Deus a mentira que eu contei, a dívida que eu não paguei, o maltrato que eu fiz com meu marido, a surra excessiva que eu desci na mão do meu filho para descontar, na verdade, a raiva que eu estava de outra pessoa. Então é muito mais fácil chegar e dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é uma crítica a essa oração, até porque normalmente essa oração e a nossa influência de orar assim, ela é uma influência de mulheres santas de Deus, mulheres que de fato não tinham a prática do pecado e nem da iniquidade. Elas oravam tanto que quando iam orar, de fato não tinham pecados a serem confessados, não pecados morais que devessem uma confissão verbal. Então, por uma única questão de filtro, de passa em revista, passa limpo, pode olhar, esta oração normalmente saía da boca de gente santa. Senhor, perdoa, você quer ver, você vai lembrar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, atos, obras, gestos, palavras ou intenções. Isso era oração de gente santa, gente que anda devagar para não pecar. Você está me entendendo? Agora, vai a gente dentro de uma realidade diferente, mentiras pequenas que não são confessadas. Ah, mas foi só uma mentirinha, não fez mal a ninguém. Coisas erradas que fazemos, sentimentos que não precisamos da exposição de um profeta, porque o Espírito de Deus que está em nós identifica em nós quando os sentimos. Inveja, retaliação, espírito faccioso. E vamos falar a verdade, tendo diante de nós um espelho nessa tarde. A verdade é que é difícil verbalizar isso em oração até para Deus. Seus dias de abandono do lugar devocional, seus dias de negligência espiritual, meus dias de abandono do lugar da oração, da prática do jejum, da vida devocional, como se isso fosse uma exceção aos períodos de campanha, quando na verdade intercessão não é ministério, é a obrigação de todo crente que confessou a Cristo. Mas empurramos isso para um grupo local, que tem que sentir o fardo e o peso de um povo inteiro omisso. E eu estou me incluindo em tudo aqui, porque não temos a capacidade de demandar tempo verbalizando as confissões que precisávamos fazer, porque achamos que a oração é a administração das demandas que precisamos que Deus resolva.
Então só oramos para que Ele pague, oramos para que Ele entre, oramos para que Ele visite pessoas, para que Ele salve pessoas, para que Ele cure pessoas, para que Ele unja ministérios, para que Ele me levante, para que Ele melhore a minha performance, a minha mensagem, para que Ele melhore o seu louvor, a sua voz, para que Ele guarde a sua prega vocal, para que Ele guarde a sua saúde, para que Ele proteja a sua família, para que Ele te dê segurança. Vamos falar a verdade? As nossas conversas com Deus não estão passando disso. E você se acha maravilhosa por desejar estar em 15 minutos de devocional com Deus, apresentando essas demandas, quando na verdade, nem desejo de orar isso é urgência de uma demanda que você sabe que só o Deus do impossível pode resolver. Então, para você ter paz durante o restante do dia, sabendo que entregou como quem joga no altar tudo para Deus, termina isso e vai-se embora. Você não fica na oração para saber o que Deus vai falar depois, você não medita num texto da palavra para saber que direção vai Deus te dar. Você de um tempo para cá tem orado de pé, de um lado para o outro, negligenciando o lugar da oração, porque acha que Deus tem que entender a quantidade de compromissos e atividades que você tem, seja com Ele, com as pessoas, ou até com a obra dele. Depois não entende por que é crente e está triste, depois não entende por que é crente e está deprimido, depois não entende por que é crente, mas não vive o avivamento, depois não entende por que é crente, mas não tem lágrima quente rolando pelos seus olhos, depois não entende por que é crente, mas não sente o gozo da alegria da salvação, depois não entende por que é crente, mas não tem vontade de ver Deus e nem coragem de dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Suas orações, minhas orações, ultimamente andam sendo muito mais comovidas pela culpa, pelo medo, do que pelo desejo de se relacionar com Deus. E quando é que nós percebemos que está havendo uma mudança na maneira de nos relacionarmos com Deus em oração? Quando não somos capazes só de apresentarmos para Deus demandas que consideramos urgentes, mas quando identificamos que a maior urgência está na decadência da nossa alma. E aí, já não dobramos tanto os joelhos, pedindo para Deus fazer isso, aquilo com alguém ou comigo, mas para Deus fazer isso ou aquilo na minha vida e em mim. O que isso significa? É quando o espelho está diante de você e o Espírito uma vez te levando a orar. E por que você está usando o termo oração, Camila, se a Bíblia diz que aquela mulher estava ali falando com Jesus? Porque oração é falar com Deus, irmãos. Simplesmente ela teve um privilégio de falar com Ele como quem conversa com o próximo.